Bom, rapaziada, vamos lá. Pepa ainda não foi anunciado oficialmente, só são questões contratuais ali de detalhe para ele assinar o contrato, ser anunciado, regularizado, e no dia 2 de setembro, vulgo na próxima segunda-feira, daqui a 2 dias, ele já esteja ali possivelmente na Arena Pernambuco, acompanhando o jogo direto dos camarotes, e aí, óbvio, ele já vai fazendo suas observações do que tem de bom no elenco, do que tem de ruim, do que precisa ser melhorado. Óbvio que ainda é uma avaliação muito superficial, de certo modo, porque o recorte de um jogo só não é o recorte ideal, tem muito tempo para ele treinar, muito tempo para implementar a filosofia de jogo, tem muita coisa para ele fazer. Mas a lógica é que contra o Avaí, no dia 7 de setembro, ele já esteja ali na área técnica, viaje para a ressacada, treine com o grupo durante a semana, para ele estrear fora de casa. Jogo duríssimo. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, o Avaí venceu mais um jogo, tá? Depois eu vou fazer uma análise mais específica sobre a Série B e a rodada, mas o Avaí venceu mais uma fora de casa contra o CRB por 2-1 e está nesse momento ali na quinta colocação, no porteiro do G4. Tá, dito isso, vamos trazer aqui a análise de José Novales sobre Pepa, para a gente ter uma noção um pouquinho melhor das características dele, tá? Antes disso, recado da Montenegro Cargas, é a melhor transportadora que tá tendo. Saca aí, é carga, papai. E esse vídeo é um oferecimento de Montenegro Cargas, há 10 anos transportando compromisso. Com matriz pernambucana, atende com coletas e entregas fracionadas, suas unidades do Rio de Janeiro, Guarulhos e Feira de Santana, na Bahia. Com a Montenegro Cargas, sua entrega é garantida no prazo e no preço justo para todo o Brasil. Faça sua cotação no site www.montenegrocargas.com.br. Vamos lá, rapaziada, sem mais enrolações. Crédito para o canal Josa Novales. Vou deixar o link aqui na descrição. Você observou que antes de fazer essa transição, Josa estava sem óculos e tal, porque a análise que eu ia trazer para vocês era a análise dele no futebol português. Mas aí é bom pegar uma análise mais atualizada do que ele fez no futebol brasileiro, no caso no Cruzeiro, né? Que é o trabalho dele mais recente, num grande clube de massa, de pressão, de peso, que dá para a gente ter uma análise um pouquinho melhor num recorte recente. Sempre vou deixar bem claro. Especialmente você, torcedor e torcedora do Cruzeiro. Tudo bem? Vamos comentar nesse vídeo sobre o momento atual dessa equipe treinada pelo Pepa, Pedro Miguel, grande técnico português, que para mim sempre foi um dos melhores técnicos portugueses, independente do que vai acontecer no Cruzeiro ao longo da temporada, esse técnico para mim sempre foi um dos melhores. É um absurdo estudioso de futebol, gente. Estuda muito. E vamos combinar aqui, vamos elogiar, né? A gente pode falar qualquer coisa aí da SAF, né? Mas não podemos deixar de elogiar a SAF no sentido de buscar perfis de técnicos bem diferentes e bem interessantes. O Pedro Solano, por exemplo, que sai do Cruzeiro aí com a equipe não jogando muito bem, mas deixou, na minha opinião, um trabalho ali estruturado e que não estava funcionando, precisava de mudanças, precisava ali de um trabalho melhor do ponto de vista defensivo, mas que também não deixou de fazer um trabalho interessante na equipe do Cruzeiro, né? Foi um nome pouco comentado no mercado que foi descoberto aí, foi buscado aí pela SAF. E agora o Pedro Miguel, que era um técnico, gente, que há muito tempo, né? Há um tempo atrás, quando a equipe esteve na segunda divisão, alguém chamado José Novales apontou Pepa para técnico do Cruzeiro, gente, é isso mesmo. Mas não quiseram, naquele momento não desejaram, acharam que não valia a pena, parece que não estava muito interessado, na verdade, o dirigente do Cruzeiro naquela ocasião em resolver o problema da equipe, não, né? O Pepa é um dos grandes técnicos portugueses, é um dos melhores, na minha opinião, e quando ele foi anunciado pelo Cruzeiro, eu realmente fiquei muito feliz, porque eu supunha que ele pudesse entregar, sim, para a equipe um nível competitivo interessante, e é muito o que o Cruzeiro precisa, e também para os seus torcedores, felicidade, alegria, né? Que é justamente o que está acontecendo. A gente olha para a equipe, a gente percebe um esquema de 4-1, que varia para um 4-2-3-1, né? Dentro de campo, dependendo muito da fase defensiva ou ofensiva, a equipe muda bastante aí, mas o desenho inicial geralmente é um 4-1-4-1, ou um 4-2-3-1, ou dentro de campo, durante o jogo, a gente percebe essas variações também no esquema, né? Bem interessante, muito interessante. Bom, a gente percebe... Era mais ou menos assim o time de Sousa, né? Se a gente parar para analisar o 4-1-4-1. Felipe de primeiro volante, aí Fabrício meio atacando espaço pela direita, entre o meio atacante e o ponta direita, o ponta direita é Lucas Lima, aí o meia um pouquinho mais centralizado era Alan Ruiz na maioria dos jogos, e na esquerda você tinha Romário, de centroavante Gustavo Coutinho. Então era meio que um 4-1-4-1/4-2-3-1, semelhante, de certo modo, né? Teve também ali uma saída bastante sustentada, segura, né? O Pepa se preocupou inicialmente em melhorar o sistema defensivo do Cruzeiro, muito inteligente que é, o técnico que sabe treinar muito bem tanto o sistema defensivo como também o sistema ofensivo. É um técnico de modelo híbrido, gente. Ele pensa o futebol da seguinte maneira: não tem essa parada de ser defensivo ou de ser ofensivo. É
a mesma coisa ao mesmo tempo, gente. É ofensivo e defensivo, entende? Então eles treinam os dois. Por quê? Porque quando tem um técnico que tem uma visão de futebol, segundo a qual sua equipe tem que ser defensiva, nos treinamentos ele vai priorizar justamente o treino para que a equipe ganhe relevância defensiva. Se o técnico for do tipo que gosta de que sua equipe seja ofensiva, ele vai priorizar nos treinamentos treinos que levem a sua equipe a ter relevância ofensiva. Quando o técnico tem essa visão híbrida, ele treina as duas coisas. É o caso do Pedro Miguel, o Pepa. Grande Pedro Miguel, né? E a gente percebe que ele se preocupou inicialmente, sobretudo, em ajustar o sistema defensivo. Para começo de conversa, acabar com essa parada de linha de 3, linha de 4, saída de 4 ali, linha de 4 na defesa, né? Com a saída sustentada ali no fundo, com assim, os dois laterais próximos, em geral, geralmente ali dos dois zagueiros, para gerar segurança, gente. E o volante um pouco mais à frente, praticamente se configurando como um volante de apoio, né? Ele não vai baixar para pegar essa bola e fazer a saída necessariamente, ele vai ficar ali para gerar esse apoio. E também é importante demais a presença do volante para gerar uma coisa muito importante no jogo do Pepa, que está acabando aí com os adversários, né? Tá muito difícil marcar o Cruzeiro por causa das triangulações que essa equipe do Cruzeiro pratica durante todo o jogo e em várias fases ali. Do seu jogo, sobretudo na fase de construção, tanto no campo de defesa, saindo no campo de defesa, como também no campo de ataque, né? Então, esse volante geralmente não aproxima muito, né, mas ele gera um triângulo maior, né? É um triângulo aí mais amplo, né? De qualquer maneira, por quê? Porque ele não quer baixar muito. Agora, quando precisa, ele baixa um pouquinho e também acaba baixando também o tamanho do triângulo ali, né? O que é muito importante, gente, porque a triangulação no futebol, a montagem de uma equipe que pratica o futebol a partir de triângulos, né, com um jogador com a bola e dois jogadores ali fazendo esse triângulo, isso é muito importante para o jogo, desde que seja bem feito, né? Desde que o técnico consiga fazer muito bem isso. Porque, eu vou levar a campo uma equipe para jogar contra o adversário e vou montar triângulos ali para que a equipe consiga levar a bola do campo de defesa para o campo de ataque, né? Na teoria, beleza, né? Como é que você faz isso na prática? Este é o ponto. E isso é uma diferença aí entre o Pepa e muitos técnicos brasileiros aí, né? Não em relação às triangulações, mas em relação a muitas coisas do futebol. Os nossos técnicos têm ideias, mas têm dificuldade para fazê-las acontecer dentro de campo. E o Pepa sabe, ele treina, gente, ele treina muito isso. Quando ele estava muito lá em Portugal, eu estudei demais a carreira dele, né? E algo que me chamava sempre atenção era como ele, assim, se preocupava, né, em pensar como formar triangulações dentro de campo. Esse é um ponto interessante do Cruzeiro que para mim está chamando muito a atenção. A gente percebe ali, portanto, esses dois laterais juntamente com os zagueiros para fazer essa saída limpa e sustentada, né? O zagueiro lá na frente, desculpa, o centroavante lá na frente, o Gilberto, que precisa melhorar, na verdade, né? Para receber essa bola ali, sair do espaço, né? Assim, receber essa bola em profundidade também para segurar, cadenciar, mas em geral não é isso que vai acontecer, não. Esta é uma característica do jogo do Cruzeiro que vai melhorar. Vocês podem ter certeza que vai acontecer muito isso ao longo da temporada, sobretudo quando o esquema começar a ser muito bem visualizado e estudado pelos adversários, porque o Pepe é assim, ele se preocupa também com o que vai acontecer lá na frente, então ele já tem ali uma bola de segurança ali pronta para colocar dentro de campo, né? Então a gente percebe aí que é uma equipe que tem a triangulação como uma essência do seu jogo, mas tem outra coisa importante também, e essa é uma grande preocupação do Pepa, ele também treina muito isso aí, hein? Ele também treina muito isso daí. O que é? Ele treina muito essa questão eu tô dentro de campo jogando contra outra equipe, como é que eu faço para ganhar espaço dentro de campo, né? Como é que eu faço para ter superioridade numérica dentro de campo? Então, o Pepa, ele é fascinado pela ideia de atrair o adversário, né, para perto da bola, para gerar espaços ali no costado da zaga ou no entrelinhas, né? Então, na verdade, a equipe dele sempre procura ter várias ações, né, dentro de campo, praticar várias ações dentro de campo para gerar essa situação favorável aí, né, de atrair o adversário para ganhar espaço, né? Em vários momentos ali também a gente percebe isso, em vários setores do campo, desde a defesa, como no meio de campo e também como no ataque. A gente percebe essa preocupação em atrair a marcação do adversário para colocar essa bola no entrelinhas, para facilitar muito, aí tendo superioridade numérica e muitas vezes qualitativa, a equipe ter condição, por exemplo, de progredir com muito mais qualidade. Essas triangulações também, que é exaustivamente treinada pelo Pepa ali no Cruzeiro, também é algo que está complicando demais até o momento para as equipes adversárias. Então tá difícil achar o Cruzeiro, hein? Tá muito difícil achar o Cruzeiro. Vai continuar até quando assim, Josa? Bom, para continuar desse jeito, e a equipe de absurda intensidade, pelo amor de Deus, né? Que intensidade isso aqui. Olha, que felicidade ver o Cruzeiro aí. Eu lembro do Cruzeiro na Série B, um negócio feio, aí não ia, e era uma angústia. Como aquilo era uma agonia, gente.
Dito tudo que eu falei aqui, o que mais impressiona nessa equipe do Cruzeiro? A intensidade. A intensidade é absurda. De onde ela vem? Da competitividade. E ela gera competitividade e, ao mesmo tempo, a competitividade aumenta a intensidade da equipe. E a gente está falando, por exemplo, de jogadores que traduzem em campo muito bem as ideias do técnico, sabem muito bem o que fazer, se posicionam muito bem, se deslocam muito bem dentro de campo, e aí tudo fica mais fácil. Ele corre bem menos do que precisava, porque está correndo de forma correta. Ele se posiciona muito bem, e aí ele também não cansa tanto assim. Agora, evidentemente que é algo muito desgastante, que vai cobrar um preço alto do Cruzeiro aí, lá para agosto ou setembro, né? E para resolver isso, o Cruzeiro vai precisar realmente de ir ao mercado e fazer contratações. Então deixa aí nos comentários do vídeo em que posição vocês mais gostariam que o Cruzeiro reforçasse. Eu tenho aqui. E aí só um detalhe, tá? Nesse recorte aqui do trecho do vídeo de Josa, que ele fala: até agosto, setembro, uma hora vai chegar a conta e o time precisará ir ao mercado. E contratou até Matheus Pereira, que é muito bom jogador, mas não fez uma grande janela não. E aí Pepa acabou sendo demitido depois. Se não me engano, foi nesse período, acho que setembro, por volta disso, tá? Ou foi em metade de agosto, por volta disso. Bom, gente, tá aí a análise feita por Josa, tá? Ele destacou ali a intensidade, a saída de 4, ter laterais que ficam um pouquinho mais para gerar uma proteção maior na saída de jogo, que é um modelo um pouquinho mais híbrido, né? Que se preocupa ao mesmo tempo em atacar e defender, não é um time, entre aspas, megalomaníaco, como era um pouquinho o time de Sousa, que atacava muito, pelo menos tinha uma ideia de atacar muito, só que defensivamente o time era uma peneira, infelizmente. Então, ele até abordou no início do vídeo dele a questão de Pesolano, que Pesolano sai, e deixou ali um pouquinho de um modelo de jogo estruturado, minimamente, para você não precisar mudar radicalmente a filosofia de jogo. Mais ou menos com a saída de Sousa, né? Passou o Guto Ferreira aí nesse meio, que foi uma tragédia, um mês horroroso, ridículo do esporte, de seu atraso, de um retrocesso total. E aí vamos ver se Pepa vai conseguir resgatar um pouco mais da intensidade desse time, deixar um time mais organizado defensivamente, e ofensivamente também, porque o Sport parou de fazer gol, tá? É um time que marca poucos gols aí, pegando recordes de uns 10, 11, 12 jogos, com o Guto, com o Sousa, o time marcava pouquíssimos gols por partida. Bom, e além de tudo isso, é óbvio, né? Aquela questão, o grupo precisa estar mais unido, o grupo precisa tecnicamente se recuperar, alguns jogadores que deveriam estar rendendo muito mais, não estão rendendo bem, estão deixando a desejar em relação a questões técnicas de finalização, de passe, movimentação, até às vezes de vibração em campo. Então, velho, precisa mudar muita coisa pro Sport subir. Estamos na torcida aqui, né? Vamos aguardar. Mais uma vez, desejo toda sorte do mundo pro Pepa, o Pedro Miguel, tá? Abraço para todos vocês, rapaziada. Tamo de volta mais tarde. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, gente.